você me acompanhe na leitura, por bondade. Quem achou, diga amém. Versículo de número 1. Um homem em Cesareia, por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a tua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínua oração a Deus. Assim, coisas que poderão mudar o cenário da nossa história, não o cenário da nossa história na questão de você enricar ou você ser possuidor de alguma coisa que lhe possa lhe trazer benefício, mas para quem pretende ouvir a voz de Deus, para quem deseja ter alguma intimidade com o Todo-Poderoso, e entender a lógica pelo qual Ele lhe chamou, para que não haja dúvida na sua identidade, na minha identidade, na minha postura espiritual, na minha vida ministerial, para que eu possa melhorar. Eu preciso, irmão Adilson, entender a voz de Deus, porque quando nós não entendemos, nós padecemos, sofremos, perdemos, somos destruídos e levados à destruição. Esquecer os achismos, abandonar o miticismo, deixar de lado o que não é de Deus e realmente visionar as expressões únicas do Deus que lhe chamou. O capítulo 10 que nós lemos fala de um relacionamento de quem conhece Deus e de quem não conhece Deus. Cornélio não conhecia, mas era temente. Levou-se à devoção, e sendo italiano, certamente reverenciava Roma, e o monarca César, ou aquele que estava ocupando o império desta época. Porém, era um homem que sabia que existia um Deus. Talvez pelo fato dos últimos acontecimentos em Jerusalém, isso fez ele ser piedoso, fez ele ser temente, fez ele ser um devocional, fez ele ser um homem que deixasse de reverenciar Roma como Deus, mas o Deus dos judeus como Senhor absoluto. Aleluia. Mas temer a Deus, é isso que eu quero dizer para você. Temer a Deus, ofertar a Deus, dizimar a Deus e dar esmola não é o suficiente se não conhecer Cristo como Salvador. Aleluia. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Eita, glória. Tem gente que dizima, tem gente que oferta, tem gente que dá esmola, tem gente que é piedoso, tem gente que é temente, mas não conhece nem a Cristo e nem sabe o caminho da salvação. É nisso aqui que eu quero que os missionários atentem. É isso aqui que eu quero que essa igreja atenta. Tem muita gente piedosa no nosso meio. Tem muita gente boa que se fizer um culto agora, pastor, conta comigo, eu tenho uma oferta para ajudar. Pastor, vai construir em tal lugar, olha, vou dar um milheiro. Pastor, depois que o senhor vem para cá, olha, Deus tem abençoado. Eu não sou crente, mas sou temente. Eu tenho enviado a minha esposa, vai lá. Eu
se eu não aprendo? Como eu vou anunciar se eu não tenho intimidade? Pastor, como eu vou anunciar se eu não oro? Como eu vou anunciar se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo? Como eu vou anunciar se eu não tenho transformação? Como eu irei anunciar se eu não consigo me posicionar? Já estou passando para a segunda parte. A primeira parte, então Deus entendeu que aquele homem poderia ser útil para ele. Deus compreendeu que aquele homem poderia ser grande. Presta bem atenção, ninguém pregava para Cornélio. Todo mundo era amigo de Cornélio porque ele era temente. Então para que pregar para quem é temente? Para que pregar para quem ajuda? Para que pregar para quem que dá oferta? Ah, fulano não vai à igreja, ele não impede a mulher dele, mas ele manda oferta, mas ele está junto. Isso não é suficiente.